Bom, sou Anderson Caranha. O tema da nossa live hoje é o seguinte: onde pôr o meu foco em momentos difíceis, sendo músico, né? A gente vai falar um pouco de foco hoje, tá bom? Eu acho que é muito importante nessa época, né, e nesse tempo que a gente está vivendo, saber como a gente trabalhar com foco, né? Principalmente em momentos difíceis como esse. O grande problema que eu tive também na minha vida como músico não foi nenhuma questão de foco positivo, mas foi uma questão de foco no negativo mesmo, né? Isso me paralisou muito na época. Eu queria trazer esse tema aqui hoje porque eu tenho visto, né, muitos músicos ficarem presos, cara, em problemas muito sérios, né? Eu tive muito foco no negativo, né, cara? Isso me atrapalhou muito, foi um grande sabotador para mim na minha carreira como músico. Acredito que para muitos tem sido também um problema, tanto para os estudos no instrumento, quanto para a carreira. Lembre que nosso papo aqui é sempre sobre o quê? Música, carreira e gestão, né? Tudo isso envolve a nossa vida profissional, tá bom? Quando a gente está passando por um momento difícil, né, o que você faz? Onde você põe seu foco? Onde que você decide pôr o seu foco, sabe? Nos momentos difíceis, né? Aí como músico, como que na sua vida aí, normal. Olha aí, o Alex. Eu, com certeza, preciso ser muito mais focado. Pô, que massa. Vamos bater esse assunto aqui, vamos dissecar ele hoje aqui, tá bom? Sempre que acontece um problema sério, a pior pergunta é: quando a gente tem um problema difícil, a pior pergunta que a gente pode fazer é: por que isso aconteceu comigo? Como isso aconteceu? Pô, por que tá, né? Por que logo comigo, né? Aquele cara que se acha azarado, né? Pô, isso aí sempre acontece comigo. Essas coisas sempre elas tendem a acontecer comigo. E essa é a pior pergunta que a gente pode fazer, né? Como que isso aconteceu? Por que isso acontece comigo? É sempre comigo? É a pior coisa, sabe por quê? Porque isso não resolve. Essas perguntas que a gente faz não resolvem o nosso problema. Né? Eu lembro que quando eu comecei a minha jornada como músico, eu fazia muito essas perguntas para mim, né? Pô, por que isso acontece comigo, bicho? Por que só comigo que não vem dando certo? Por que só comigo, bicho? Pô, sabe, eu tenho que resolver esse problema agora na minha vida musical. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu passei por vários problemas, várias fases, né, difíceis nessa jornada. Uma delas foi bem no início, lá atrás, que eu não conseguia trabalho de jeito nenhum, batia em porta, batia nas portas, tinha porta na cara, tinha telefone desligado, era muito sério, né, esse problema das situações difíceis que eu vinha passando. E a minha tendência era o quê? Focar no negativo, de, pô, o que tá acontecendo isso, bicho? Por que acontece isso? Pô, eu sou bom músico, toco bem, né, bicho? Eu quero provar para as pessoas que querem me dar a oportunidade que eu sou bom músico, que eu posso tocar bem, que eu posso resolver o problema, né, deles. Mas aí não acontecia, e eu ficava perguntando, tipo, pô, por que tá acontecendo isso, né, bicho? Por que muitos outros músicos conseguem isso e eu não, sabe? Então foi uma grande dor para mim no início, focar na solução, sabe? Eu sempre focava no problema, eu sempre tinha esse problema, assim, de sempre ver mais o lado negativo do que o positivo. E isso não é um problema só meu, isso é um problema do ser humano, muitas vezes. Porque você deixar de focar no problema é um treino. Eu só fui entender isso depois, né? A gente tem que treinar e não focar no problema, né? E a pergunta é, cara, para mim a pergunta era, eu digo, cara, e se der errado, né? Se der errado, bicho, meu, daqui por diante, se a minha carreira der errado, bicho, se eu perder esse tempo, cara, em procurar ser um músico profissional e isso der errado, né? E eu ficava com aquilo na cabeça, e enquanto eu ficava nesse se, nada acontecia, né? Porque eu não focava em resolver aquele problema que eu estava vivendo, sabe? Em dar outra solução. Eu já vinha dando, mas só que eu estava mais focado no negativo do que no positivo,
daquilo que poderia dar certo, né? E a questão é a seguinte, cara, pô, deu errado, se der errado, reajusta, bicho, revê na frente. A pergunta é, qual é o meu próximo passo agora? Sabe? Qual é o passo que eu tenho que dar agora como músico, cara? Qual é o passo que eu devo dar para poder resolver esse meu problema? Foi isso que eu fiz, né? Eu fiz isso na minha vida lá atrás. Digo, cara, o meu próximo passo, o passo que eu posso dar a partir de agora, é procurar novas soluções, já que aqui não está rolando, né? E aí foi quando eu decidi dar outro passo maior do que aquele que eu já vinha dando. E aí, pô, não começou a resolver de imediato, mas foi o primeiro passo, sabe? É aquilo que eu sempre falo aqui, né? Que a gente tem que focar nos primeiros 20 metros, né? A gente não precisa visualizar a estrada inteira, sabe? Até onde eu quero chegar, como que eu posso chegar lá. Eu só preciso, cara, eu sei que eu tenho que chegar lá, mas eu só preciso ver agora, cara, os próximos 20 metros, sabe? A próxima etapa que eu tenho que vencer. Qual que é essa próxima etapa? Qual é o meu próximo passo agora? É só isso que eu preciso ver agora. Qual é o meu próximo passo? Né? E os problemas, é engraçado que eu ia dando muito poder aos problemas, né? E os problemas têm o exato poder que você dá a eles. Sabe? E o músico, né? Eu vejo isso em muitos músicos, né? Que eles ficam focados no problema e eles dão muito poder àquilo, cara, sabe? Se der errado, cara, pô, não, isso pode dar errado. Pô, isso aqui, cara, não sei, bicho, eles ficam sempre ou vai dar errado, ou então, cara, isso não pode dar certo. E aí, enquanto a gente foca nisso, cara, pô, a gente tá dando muito mais poder para aquilo que pode dar errado do que pode, de fato, que pode dar certo, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se você fosse dar uma nota para o seu problema hoje como músico, de 0 a 10, né? Que nota você dá para o problema que você está vivendo hoje? De 0 a 10, que nota que você dá para esse problema que você está vivendo hoje? Fala aí para mim. Eu quero saber aqui. Seja o que for, tá? Seja esse problema em si, né, que a gente está vivendo, ou um problema que ocasionou por conta desse problema que a gente está vivendo. Porque, ó, é como eu falei antes, né? O problema ele tem um peso que a gente dá para ele. Mas quando a gente tem que dar uma nota, a gente, categoricamente, a gente fala assim, não, meu problema, cara, de 0 a 10 está aqui, tá? X. Bom, eu tenho alguns problemas hoje, né? Eu posso dar notas para eles, tá? Mas eu queria falar aqui com vocês, aqui, do problema que você pode estar vivendo agora. De 0 a 10, eu queria que você classificasse. O William aí falou 5. Show de bola, show de bola. 5, vamos lá. Quero ver, quero saber aqui de vocês. Valéria, 8. Então é o seguinte, eu entendi. E o que você pode fazer para esse problema ele se tornar um 4, 3, 2, 1, hoje? O que está na sua mão que você pode resolver isso e que pode diminuir essa nota, sabe? Para 2, 3, 4, né? O que você pode fazer agora? Parou para pensar? O que você pode resolver? Como que você... Não é nem tanto resolver, mas é porque você pode minimizar, sabe? Ah, cara, eu posso transformar esse problema em 3, 2 ou 1 se eu começar a fazer isso aqui agora. Ou então se eu parar para pensar o que realmente eu posso fazer que vai me solucionar isso aqui. E aí eu vou diminuir essa nota para 3, 2. Por que eu estou perguntando isso aqui? Porque quando você diz assim, ah, cara, agora eu sei o que eu vou fazer para diminuir para 4, 3, é que é o seguinte, você vai passar a focar na solução, agora, do seu problema, sabe? E quando você foca na solução do seu problema agora, para diminuir essa nota que se deu entre 5 e 8, né, baixar ela para 4, 3, você foca o quê? Na solução. E quando você foca na solução, você está focando o quê? Na ação. E aí sua mente, ela não viaja nem no passado e nem no futuro. Porque o passado traz problema também. E o futuro também traz problema. Porque quando a gente pensa, pô, mas lembra aquilo que eu falei? Ah, e se der errado? Pô, isso acontece comigo. Pô, agora não, cara, isso não vai ter jeito. Aí a gente está focando no problema, está focando num problema que, cara, tá no futuro, ou também tá no passado. Mas quando a gente foca na solução, a gente foca no presente, e aí a gente começa a agir. É diferente, tá? Quando a gente começa a agir. Eu lembro, ó, na minha carreira foi assim. Eu, como músico, resolvi muito dos meus problemas quando eu deixei de focar ou no passado
ou para o futuro, daquilo que poderia dar certo, daquilo que, pô, não poderia acontecer, ou do passado, cara, aquilo que já tinha acontecido comigo, as portas na cara, os telefones desligados, sabe, gente que não queria me atender. Então, toda vez que eu pensava no passado, pô, eu parava, bicho, eu não agia. Toda vez que eu pensava no futuro, eu ficava com medo. E aí o medo me parava também. Mas eu só decidi focar, cara, na solução e agir quando bicho, a dor de não conseguir, de ser músico, o meu sonho, o que eu queria ser, foi maior do que a dor de continuar como eu tava, sabe? E aí foi quando eu foquei na ação, foi quando eu foquei em resolver esse problema na minha vida, porque era um problema não viver de música. Não conseguir viver de música. Era um problema para mim. Isso doía na minha alma. Sabe, doía, bicho. Era como se fosse uma faca me enfiando. Isso é possível, bicho. Isso é possível que eu não vou conseguir, bicho, viver de música nesse país. Era um problema para mim. Eu ficava mal com isso, sabe? Era difícil para mim. Então a dor de continuar como estava, sabe? A dor de eu não resolver esse problema era maior. E isso foi o que me colocou para frente, sabe? Agora, a maioria das preocupações que a gente tem, cara, sabe, na vida, assim, profissional, pessoal, são de coisas que nem sequer vão acontecer, sabe? E eu ficava pensando assim, eu digo, cara, se não der certo, né, bicho, pô, eu vou ficar muito frustrado, sabe? E, cara, eu nem tava, sabe, nem tava começando a minha vida ainda profissional. E eu já pensava naquilo que não ia dar certo, eu já sofria antes, sabe? Eu já tava sofrendo antes. Tudo. Já tava sofrendo tudo antes. Olha que louco. Tava com a minha mente o quê? No futuro. Não tava com a minha mente no presente, naquilo que era o focar na solução, de agir, de fazer a ação. Então eu ficava pensando nisso, enquanto eu pensava nessas coisas, eu ficava parado. Eu não agia. Quando a gente foca na solução, cara, não dá tempo da gente sofrer pelo que não aconteceu. Quando a gente foca na solução aí, cara, a gente vai pro play mesmo, sabe? Sabe aquela música que você tem que resolver, cara? Aquele trampo que você tem que resolver e você tem que ir pra cima e resolver aquela parada. Eu lembro que as situações mais difíceis como músico, né? Sempre foram situações que eu pegava, assim, as músicas e dizia, bicho, isso é um problema. Isso é um problema, cara. Eu vou ter que resolver esse problema. E eu ia pra cima pra resolver. Por quê? Porque eu digo, cara, isso é a minha vida. É tanto que eu fui sendo, assim, chamado para apagar incêndio, né? Sempre. Por quê? Resolvia problema. Resolvia problema. Hoje os músicos são mais certinhos, assim, quando você é convidado com o trampo, o cara já sabe que você vai lá e vai, né? Ali já tá certinho, já tem um repertório certinho, são coisas pré-programadas, né? Então ali a solução tá meio que pronta, né? Na minha vida nunca teve muito solução pronta, assim. Eu sempre cheguei em estúdios, sempre cheguei em situações onde tinha muitos problemas para resolver musicalmente, né? E às vezes até de relacionamentos no lugar, sabe? E eu era chamado para isso, para esse tipo de trabalho, assim, que eu tinha que resolver, eu tinha que focar na solução, né? Você teve alguém que ajudou para hoje você estar onde está? Sim, sim, eu procurei. Na realidade, cara, ninguém ajudou por ajudar. Eu criei situações para que eu pudesse ser ajudado, tá? É isso que eu falo na semana Viver de Música, tá? Então eu fui conhecendo outras pessoas a partir de situações que eu criava também para mim, né? E aí eu, essas pessoas que iam me conhecendo, iam vendo a competência que eu tinha e tudo mais, eu ia criando um relacionamento com elas, e iam me levando a outros trabalhos também. Como eu posso, cara, ter foco agora, nesse momento difícil que eu tô vivendo como músico, sendo músico, seja o momento que for agora na sua vida, né? Em especial esse momento que a gente está vivendo, que é um momento que é comum para todo mundo, mas eu creio que em algumas áreas para o músico elas são bem críticas, né? São áreas que realmente assim o problema ele duplica por ter esse outro problema que acontece. E aí é uma cadeia, né? Um dominó, sabe? E como que eu posso, né, ter foco agora nesse momento difícil que eu tô vivendo, sabe? Eu vou dar uma dica aqui, tá? Vou dar uma dica, tá bom?
sempre na carreira, assim, né, profissional, musical, eu sempre bato numa tecla que é o seguinte: você tem que ter o seu foco sempre tem que estar, né? Você tem que ter aí uma estratégia de curto, médio, longo prazo, sabe? Isso é muito importante para qualquer músico hoje. Isso faz parte de um processo. E eu sempre coloquei isso em prática na minha vida, na minha carreira. Isso sempre foi presente, sabe? O foco agora tem que estar nos primeiros passos, cara, sabe? Naquilo que você vai ter que dar nos seus primeiros passos.